sobre os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. É uma meditação. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Diga assim: Deus é uma pessoa. Você já tentou mudar o pensamento de uma pessoa, irmão? Já tentou forçar a pessoa? Você tem que entender. Você tem que entender uma coisa. Bota uma coisa nessa tua cabecinha. Quantos já falaram isso? Todo mundo, né, irmão? Até você que não levantou a mão já fez isso. Por isso, né? Você queria que teu marido compreendesse. Você tem que entender. O marido, tem banana? Tem jogo hoje? Você tem que entender que tem que pagar a conta. O marido tem que entender. E a mulher, quebrei minha unha. A gente procura fazer as pessoas pensarem como nós pensamos. Já percebeu isso alguma vez? A maioria das incompatibilidades de gênero no casamento é isso aí, irmão. Pessoas forçando pessoas a mudar. Pessoas obrigando as outras pessoas a ter a sua perspectiva de vida, a sua visão de mundo. Você vai ter que entender. Vai! Quando a gente é criança, a mãe já começa com esse processo maravilhoso de educação. A educação não é uma imposição. A educação é um exemplo. E quando nós somos crianças, irmão, nós temos uma cabeça em formação. Nossa cabeça está em formação. Pai e mãe estão inserindo uma programação ali, colocando comandos, noções de certo e errado, princípios e valores. Estão ensinando a criança no caminho que ela deve andar ou não deve andar. Mas depois que a gente cresce, aí a cabeça está formada. Aí, meu querido, só Deus. Só Deus para mudar a cabeça de uma pessoa. Só Deus para mudar o pensamento de alguém. Mas eu vou te contar um segredo que vai facilitar muito a tua vida. Jesus disse que nós não conseguimos transformar um cabelo branco num cabelo preto. Nós nunca vamos conseguir transformar um cabelo branco em cabelo preto. Quanto mais a cabeça de uma pessoa. Então a dica que eu te dou: para de tentar ser Deus. E deixa Deus ser Deus. Amém ou não amém? Sim ou não? A gente quer fazer o papel de Deus. E aí a gente arranja confusão. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu só estou dando uma palhinha aqui para a gente parar de brigar, irmão. A gente briga dentro de casa por quê? Porque um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. Cada um tem uma cabeça, uma formação. Quando a gente se reúne, é um problema, porque a gente tem um choque cultural, um choque educacional, um choque mental. O máximo que você vai conseguir fazer é dar exemplo. É dar conselho.
O máximo que você vai conseguir fazer é tentar ensinar, porque o ensino não depende de quem está ensinando, mas depende de quem está recebendo também. Amém? Eu já falei. Então, se você já falou, cale a boca. Eu falei 5 milhões, então cala a boca, meu. Já falou? Já não falou? Então para de falar, porque cada vez que você fala, você cria um problema. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, irmão, porque Deus tem uma cabeça. Deus tem pensamentos que são dele. Deus tem caminhos que ele determinou que são dele. E Deus não tem que entender nada. Deus não tem que compreender nada, irmão. Nós é que temos que compreender os pensamentos. Os caminhos são dele. Meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ele já tá falando claramente. Meus caminhos não são teus caminhos. Eu não vou andar de acordo com o teu caminho. Eu não vou pensar de acordo com a tua cabeça. Eu não vou fazer aquilo que você quer. A minha palavra eu libero para que ela faça aquilo que me apraz. Não aquilo que te apraz. São os caminhos de Deus. Nós estamos chegando perto de Deus, irmão. Alguns chegam perto de Deus por causa da crise. Então chega perto de Deus para quê? Senhor, eu gostaria muito que o Senhor me desse dinheiro. Eu queria que o Senhor me desse uma saída, um escape. Eu queria que o Senhor me desse clientes. Eu queria que o Senhor me desse um carro. Eu queria que o Senhor me desse uma casa. Para que eu continue no meu caminho. Eu queria que o Senhor me desse um monte de coisa para que o meu pensamento... E Deus fala assim, eu não entendo o que você está falando. Eu não estou entendendo o que você está falando. O senhor não está entendendo, mas eu fiz a campanha, eu fiz um monte, os 318 oraram por mim, para que aquilo que eu quero aconteça. Deus fala, não, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Eu tenho aqui o teu nome, e o caminho que eu tenho para você é muito mais alto do que esse. É muito mais elevado do que esse que você está andando. Eu projetei você para fazer outra coisa. Eu projetei você para ter sucesso em outro lugar. O meu plano é maior que o teu. O meu projeto é um projeto de bênção. Eu não vou investir no teu projeto, você precisa investir no meu. Eu não vou apoiar o teu caminho, porque se você não anda no meu caminho, você está errado. Você está errado, acabou, ponto final. Tem mais que discutir, irmão. Tudo que a gente fizer fora do caminho de Deus, erro. São decisões erradas, são problemas. E a gente força a Deus a entender as nossas orações. Senhor, o Senhor não está entendendo. O Senhor tem que mudar essa tua cabeça. Deus não vai mudar, irmão. Porque a visão que Deus tem é muito mais alta. Deus sabe quem você é antes de você nascer. Ele me conhece antes de nascer, irmão. Paulo escreveu, olha, não seja insensato, não seja meio pancada, mas procura conhecer a vontade dele. A vontade é dele, não é nossa. Amém? O pensamento, que significa ideia, plano, propósito, invenção. Deus tem um caminho para você. Deus tem um caminho para o teu filho. Deus tem um caminho para a tua filha. Deus tem um caminho para o teu emprego. Deus tem um caminho desenhado, pronto, preparado. Você não tem que inventar. Eu não preciso inventar nada, irmão.
Deus está propondo para você andar no caminho dele. Tem uma porta que Deus abre e fala assim, ó, essa porta aqui é a porta certa. Mas eu não quero essa porta. Porque essa porta é porta de ministério. E olha a fachada do pastor Renato. Não dá para entrar para ficar com essa cara, eu não. Eu quero entrar por aquela porta ali, a porta da prosperidade. Porque olha a cara do pessoal da revista, olha como eles estão felizes com o carrão. Deus fala, por ali você não vai. Por ali você não vai. Se você for por aqui, eu não economizo recurso para você. Aqui eu não economizo recurso para você. Aqui eu não dou nada. Isso me leva a pensar o seguinte, irmão. A primeira coisa que eu tenho que fazer é andar no caminho. Se eu começar a andar no caminho que Deus desenhou, se eu começar a procurar Deus não para ter coisas, mas para que eu possa andar no caminho que Ele desenhou, Deus vai me colocar nesse caminho, a bênção vai me alcançar em cada passo que eu der. Aí eu começo a andar por um caminho maluco, uma invenção de Deus, pensando que não vai dar em nada. E eu dou um passo, acontece uma bênção. Dou outro passo, acontece uma bênção. Passa um mês, a bênção chega. Eu falo, o que está acontecendo? Eu não estou trabalhando para conseguir essas coisas. Não, você está crendo. Você está andando na vontade de Deus. Pô, eu nem pedi para Deus, só pensei, aconteceu. Porque a Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deus quer investir naquele que anda no seu caminho. Deus quer investir nessa pessoa. Deus quer transformar essa pessoa num marco, irmão, num sinal de Deus. Mas tem que andar no caminho. Deus é bom? Deus é bom. Diga assim, os planos de Deus não são os planos do homem. O que você imaginar de invenção, irmão. Ó, o homem inventou esse aparelhinho aqui, ó. Isso aqui é um computador. Meu, isso aqui filma. Isso aqui também tira foto. Aqui eu consigo fazer conta. Eu consigo abrir uma empresa e manter a empresa nesse aparelhinho aqui, irmão. Eu não preciso de um parque informático, eu não preciso colocar computadores, servidores. Que cabeça, né? Que capacidade. Mas nem se compara com aquilo que Deus projetou para você. Nem se compara, irmão. Porque o homem que inventa isso aqui, ele não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Ele não consegue enxergar o que vai acontecer, se vai dar certo ou não vai dar certo. Ele dá um passo e fala assim, agora vamos criar uma tendência, vamos transformar o telefone em um computador. E aí ele começa a dar um passo atrás do outro, e Deus vai permitindo, mas ele não sabe se vai dar certo. Não sabe, irmão. Você toma decisões, eu tomo decisões, a gente sabe se vai dar certo? Não. Só tem um jeito de saber se vai dar certo, irmão. Só tem uma maneira de saber que absolutamente não tem erro. Quando você está no caminho do Senhor. Quando você está alinhado com o propósito. Você está alinhado com o propósito de Deus? O propósito de Deus nunca, nunca, nunca falha. Deus enxerga mais longe do que nós. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o que aconteceu. E Deus sabe o que está acontecendo. E se tem uma coisa que Deus está esperando, irmão, é cada um de nós voltarmos para o caminho dele. Porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus são retos.
não são tortuosos. Amém ou não amém? Os retos caminhos do Senhor. Caminho reto. Diga assim, caminho reto. Deus não pega atalho. Deus não faz gambiarra. Deus não dá jeitinho. Deus não faz maracutaia, irmão. Para Deus, os fins não justificam os meios. Deus não escreve certo por linhas tortas. Os caminhos de Deus são retos. São esses caminhos que Ele tem para nós. Caminhos de provisão, de bênção. Amém? Deus é bom. Provérbios 19, 21. Deus quer alinhar a nossa vida com o desenho dele. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito de Deus é que prevalece. Muitos são os planos no nosso coração. 2016 começou. Quais são os seus planos? Quais são os meus planos? Eu tenho um plano para ficar rico. Eu tenho um plano para crescer na empresa. Eu tenho um plano para casar. Eu tenho um plano. Muitos são os nossos planos. Mas só tem uma coisa que prevalece, irmão. E não vem do homem. Então diga para o teu irmão, para de brigar contra Deus. Começa a orar, Senhor, eu quero separar aquilo que vem do meu coração, daquilo que vem do teu coração. Porque Deus tem um projeto com a minha vida, mas os outros planos, eles começam a embaçar. Eu não enxergo mais aquilo que Deus tem. Porque eu estou todo embaraçado com coisas, eu estou embaraçado com outros caminhos, eu estou embaraçado com desejos da minha carne, desejo de prazeres, desejo de ter, capitalismo. Eu começo a ficar com medo, eu começo a ter receio, e aí aquilo que é de Deus não é tão absoluto assim. E na medida em que eu vou para os meus planos, eles não vingam. Os meus planos. Eu começo a planejar, começo a trabalhar em cima, começo a tomar passos em direção a esse objetivo, e Deus fala assim, mas somente o meu propósito é que vai prevalecer. É por isso que o teu irmão está com essa cara aí. Dá uma olhada na cara dele, como ele está feliz. Pastor, eu já tentei por aqui, deu errado. Tentei por ali, deu errado. Pois é, você está errado em um único ponto. Você não pergunta antes para Deus o que Ele quer. Antes você faz um jejum. Antes você se consagra. Antes. A Bíblia fala antes de tudo. Diga antes de tudo. Timóteo 2:1 diz, antes de tudo, façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Antes de tudo. Antes de você decidir, antes de eu decidir, ora, busca, pede sinais para Deus. Deus vai te conduzir através de conselhos. Porque nós lutamos contra o diabo e lutamos contra nós mesmos, ou não? O diabo vem para tentar atrapalhar a nossa vida, a gente luta, manda ele embora, ele cai fora. Mas o duro, irmão, é lutar contra a gente mesmo, porque nós somos teimosos, é ou não é? É aqui que eu vou ficar, daqui não saio, daqui ninguém me tira, e Deus não é aí que eu planejei, mas eu vou ficar aqui. Mas está ruim aí não vai ter provisão, não vai ter bênção. Não foi esse o desenho, eu não vou mandar alguma coisa para esse lugar, porque aí eu não estou aí. Mas é aqui que eu quero ficar. E aí vem Deus e fala assim, o pessoal da OLX, faz uma propaganda, e a propaganda da OLX fala o quê? Desapega.
desapega. Diz pro teu irmão assim, desapega logo, irmão. É caminho de bênção ou caminho de maldição? O propósito de Deus é que prevalece. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas. Vamos entender o que o Davi escreveu, irmão. Primeiro, ele está dizendo que o conselho do Senhor dura para sempre. Quando Deus te dá um conselho, esse conselho não é para o dia de hoje. Esse conselho envolve o amanhã, o futuro. Quando você pede um conselho e Deus te dá conselho, Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso conselheiro, Ele dá um conselho para você, Ele dá um conselho para mim. Os anos vão se passando e esse conselho nunca vai ficar velho. O conselho que serve para hoje vai servir para amanhã. E mais, o propósito que Deus tem com a tua vida não é só para a tua vida. O propósito que Deus tem com a tua vida, ele vai durar até as próximas gerações que virão depois. O homem não entende, porque o homem é limitado. Nós somos limitados, meu querido. Nossa cabeça é limitada. Não sabemos discernir as coisas. Deus está olhando para o teu filho, para o teu neto, para o teu bisneto, para o teu tataraneto, e Ele só vê uma coisa nessa linhagem. Ele vê propósito. Ele vê o propósito. Ele vê o propósito. O propósito dele é atingido pelas gerações. Ele chama um homem chamado Abraão, fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão, de repente, sem questionar, a Bíblia diz que ele pega a sua esposa, pega o seu sobrinho, e pega tudo que tem, e sai sem saber para onde ele vai. Ele teve que se desapegar. Ele teve que deixar o caminho da sua época, ele teve que deixar a segurança, ele teve que deixar bens, ele deixou uma herança para trás, ele deixou tudo para trás, irmão, e saiu caminhando com Deus. Qual é o caminho que o Senhor tem para mim, Deus? Qual é o caminho que o Senhor tem para mim? Qual é o caminho? Vai para lá, vai para cá. Eu não sei o que eu vou comer, eu não sei onde eu vou morar, eu não sei o que eu vou vestir, mas eu estou andando no centro da vontade de Deus. Foi assim que Abraão começou. Deus anunciou para Abraão: de ti farei uma grande nação. Porque o propósito envolve futuro. Envolve o futuro das gerações que virão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Abraão, na geração dele, irmão, ele caminhou na terra, mas ele não pegou a escritura da terra. Ele colocou altares naquela terra. Ele foi caminhando por onde Deus mandava ele caminhar. E por conta dessa obediência, seu filho Isaque prosperou, seu neto Jacó prosperou. E quem se converte hoje é tido como filho de um homem que andou nos retos caminhos do Senhor. Meu irmão, andar com Deus exige renúncia. Exige largar os seus pensamentos, os meus pensamentos. Exige quebrantamento, humildade. Exige perda. Eu tenho que perder, irmão. O Abraão podia falar: eu estou perdendo a herança. Eu estou perdendo a segurança. E eu tenho 75 anos, eu não posso brincar. Eu não posso me aventurar num projeto novo. Abraão se desapegou, renunciou, perdeu, sacrificou para andar com Deus. Isso é aliança com Deus, irmão.
Por isso, em Mateus capítulo 7, Jesus fala assim: esforçai-vos por entrar na porta estreita, esforçai-vos por andar no caminho estreito. Exige um nível de esforço. Se esforça para não pecar, se esforça para não cair, se esforça para não pecar, se esforça para não cair. Quer andar com Deus, irmão? Entra no caminho que a bênção te alcança. Entra no caminho que a bênção te alcança. A partir do momento que Abraão pisou fora da casa do seu pai, a partir daquele momento, Deus é o responsável por Abraão e por tudo que ele fizer. Deus é o responsável pela provisão. Deus é o responsável, irmão, pelas gerações, pelo casamento, pelas consequências da obediência. Por isso os caminhos do Senhor são perfeitos, não criam confusão. Cada vez que Abraão saía um pouco do caminho, ele criou confusão. A confusão não está na igreja, a confusão está quando a gente sai fora do caminho que Deus decretou. Aí dá confusão. Diga para o teu irmão: volta rápido para o caminho, irmão. Amém? Deus é bom. Jó 42, 2. Deus está te dando chaves. Ele está respondendo para muitas pessoas aqui, inclusive para mim, por que as coisas não estão dando certo. Você queria saber por que está acontecendo isso com você? Pois a resposta está aí, irmão. Você saiu do caminho. Você quis fazer a coisa do seu jeito. Você não buscou a Deus antes. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem anda no projeto de Deus não pode ser impedido. Quem anda no propósito de Deus não é frustrado. Quem anda no propósito de Deus é inabalável. Quem anda no propósito de Deus é invencível. Diga para o teu irmão: você é o propósito. Diga para ele: você é o propósito. Quando Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, por quê? Porque a minha igreja vai andar no meu propósito. Quando você anda no propósito de Deus, esse propósito não se frustra. O profeta Joel diz: grande é o exército do Senhor, e poderosos são aqueles que executam a sua palavra. O Joel teve uma visão tremenda, Joel capítulo 2, de um exército de Deus. E eles invadiam as cidades, o inimigo colocava lança contra eles, eles arremetiam contra a lança, eles atiravam flechas, eles iam para cima das flechas, e eles não morriam, eles não paravam. Ninguém consegue parar o exército de Deus quando o exército está alinhado com o propósito, irmão. Porque nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Se é um propósito de Deus, você numa empresa, você não pode ser barrado, você não pode ser impedido, você não pode ser frustrado. Se é propósito de Deus, está alinhado com o teu casamento, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque você está alinhado no propósito de Deus. Você é um servo de Deus. Se você está alinhado com Deus, irmão, ninguém resiste, ninguém te para, ninguém te breca, ninguém tira você do caminho. Se você colocar o teu filho no propósito que Deus determinou para ele, irmão, você está lançando uma flecha que não pode ser parada. Você está lançando um dardo, e ele vai atravessar e não vai parar até atingir o alvo.
Por isso Paulo fala, não seja insensato, procura saber qual é a vontade de Deus, qual é o processo que Deus tem para você, qual é o alvo que Deus tem para a tua vida, o que Deus fez você nascer para ser. Você tem um propósito, meu irmão, que está na cabeça de Deus. Tem um propósito. Encontra este propósito. Encontra a razão pela qual você está habitando nessa terra. Aí você nunca mais será frustrado. Atos capítulo 5. Deus é bom? Vocês estão bem? Todo mundo fica quieto quando eu estou falando aqui. É porque eu sou menor aprendiz, né? Deus é bom. Atos 5, 38. Diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Gamaliel, eles pegaram ali os apóstolos e prenderam os apóstolos. Pedro, João, Tiago, prenderam. E fizeram uma reunião no Sinédrio. Vamos matá-lo. Vamos matar eles. Como que a gente faz? Porque eles curaram o homem. E o povo já os tem com grande estima. O povo gosta deles. Nós temos que acabar com esse movimento. Levanta um homem sábio. Diga assim, sabedoria. Levanta um homem sábio chamado Gamaliel. E ele falou assim: olha, dá de mão a esses homens, deixa eles embora. Deixa eles irem embora, porque se eles estão fazendo algo da cabeça deles, essa obra vai perecer, vai morrer. Mas se eles estão fazendo algo debaixo do propósito de Deus, vocês não poderão destruí-los. Vocês não poderão matá-los. Vocês não poderão impedi-los. Quando você se alinha com o desenho de Deus, irmão, nada te para. E ele diz mais: se vocês quiserem impedir alguém que está no propósito de Deus, você vai estar lutando contra Deus. Você começa a andar no propósito de Deus, Deus está na tua frente, irmão. Deus está na tua frente para estabelecer o propósito. Quem quiser opor, quem quiser se opor, quem quiser te destruir, vai cair. Porque Deus está na frente. Satanás não prospera. Olha para o teu irmão, vê como ele está cheio de fé agora. Porque olha que tremendo, irmão. Nós estamos aqui em 300 pessoas, não sei. Tem 300 propósitos aqui. 300 propósitos. Se tem 400 pessoas, são 400 propósitos. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Deus tem um plano, um projeto, um pensamento só para você, para mais ninguém. E esse projeto, esse propósito é a chave para que você se torne imortal. Para que você se transforme num Highlander. Foi o que o Sinédrio falou. Você vai tentar parar alguém? Não vai conseguir. A igreja começou a crescer, irmão. Começou a crescer a igreja, um homem chamado Saulo, fariseu Saulo, conhece muito da Bíblia, hebreu puro sangue, currículo do camarada é brincadeira. E ele começou a se opor à igreja.
Ele era judeu, ele falou assim, quer saber? Eu vou matar esses cristãos, eu vou matar esses que estão pregando o evangelho, eu vou acabar com essa igreja, eu tenho que acabar com esse movimento, porque eles estão pregando para o judeu, eles estão acabando com a sinagoga, o judeu está se desviando da Torá, está se desviando da lei. E ele pega a carta, ele pega a autorização, pega uns cavalos e começa a correr atrás dos crentes, irmão. Perseguição. E os crentes correndo, os apóstolos correndo, e no caminho de Damasco, aparece aquele que está na frente da igreja. Jesus aparece, se revela para o Saulo, o cavalo já joga ele no chão, e Saulo começa a ouvir uma voz e uma luz muito forte, fala assim para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você está me perseguindo? Você está me perseguindo quando persegue meu servo, você está me perseguindo quando persegue a minha serva, quando você prende alguém da igreja, você está me perseguindo, você está tocando em mim, você está tentando parar o meu propósito, Saulo. Quem você pensa que é? Você pode recalcitrar contra os aguilhões? Será que você aguenta lutar contra mim? Quando você está no propósito, irmão, quando você está no propósito, as emboscadas são desfeitas pelo próprio Jesus. Aí sim, quem luta contra você está lutando contra Deus. Aí sim, quem toca em você toca na menina dos olhos. Aí sim está tocando no ungido. Aí sim a proteção vem. Porque você está no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar da proteção. É o lugar do livramento. É o lugar da prosperidade. É o lugar da tua paz. É o lugar da tua cura. É o lugar da tua alegria. Deus vai curar você, porque Ele tem interesse no teu corpo como templo. Ele vai curar o corpo, porque esse corpo é o meu templo. Eu vou curar ele. Eu vou curar ele porque ele está no centro da minha vontade. Esse corpo está me oferecendo adoração. Ele está me oferecendo intercessão. Ele está oferecendo sacrifício. Então eu vou curar esse corpo. Eu vou curar esse corpo. Deus quer nos alinhar com a vontade dele, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus é bom. Fique em pé no seu lugar. Eu quero ler um texto, Deuteronômio 10, 12 e 13. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13. Fica de pé aí, nós vamos terminar. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? O que o Senhor requer? Um pouco de temor. Cairia muito bem. Temor a Deus na hora de decidir. Temor a Deus na hora de pecar, irmão. Quando a gente peca, a gente não temeu a Deus. Deus, Ele está requerendo que nós andemos nos caminhos dEle. Os caminhos dEle estão na sua palavra. Caminhos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Essa insegurança toda, esse medo, ele acontece porque nós não confiamos em Deus. Estamos longe dos caminhos dEle. E Ele está fazendo um convite hoje. Ele está fazendo um convite para nós. Que tal vocês andarem nos meus caminhos? Mas e o meu caminho, Senhor? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará.
O meu caminho eu entrego para o Senhor. E agora eu vou entrar no caminho dele. Eu vou deixar de viver para mim e eu vou viver para ele. Deus quer propor uma transformação. Então feche os teus olhos. E eu não sei qual caminho você tem trilhado. Talvez, meu querido, você como eu está na igreja há 18 anos. 18. Talvez você esteja 18 anos na igreja, mas o teu caminho continua vivo. Você não entregou teu caminho ainda. Nós ouvimos as palavras para ver se isso nos ajuda no nosso caminho. Mas hoje Deus está falando: entrega o teu caminho. Esse caminho aí que está trazendo tribulação, que está trazendo decepção, frustração, entrega na minha mão. Confia em mim. Confia, porque o mais eu vou fazer para você. Os resultados de Deus, irmão, são muito melhores do que os nossos. Deus consegue conquistar mais do que nós. Deus consegue multiplicar muito mais do que nós. Deus consegue atingir mais o alvo do que nós. Então, ore a Deus. Põe a mão no teu coração. Eu quero fazer um convite aqui para você que nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Você está hoje aqui porque Deus te trouxe aqui. Deus tem um propósito para você. Você nunca entraria nesse lugar se Deus não tivesse um propósito com você. Você nunca ouviria uma palavra dessa. Mas a Bíblia diz: todos quantos o receberam, deu-lhes um poder de ser feitos filhos de Deus. Então, se você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, você vai só erguer a tua mão. Erga a tua mão bem alto, se você quer entregar o teu coração para Jesus. Levanta a sua mão bem alto. Levanta a sua mão. Deixa eu ver a tua mão levantada. Aleluia. Quer entregar a sua vida para Jesus, seu coração? Saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Essa palavra é para você, minha querida. Essa palavra é para você, meu querido. Essa palavra é para você, meu irmão. Deus escreveu essa carta, Ele falou: fala para ele que eu tenho um plano para ele. Então, levanta a tua voz e ore, entregando os teus caminhos, entregando a tua vida. O Espírito Santo está aqui. Feche os teus olhos, Deus vai te dar visões. Levante a sua mão. Comece a entregar o seu caminho na mão do Senhor. Sabe, irmão, tem caminho que a gente investiu muito para estar nele. O teu sacrifício vai ter que ser maior. Às vezes você fez uma coisa lá atrás. Deus está falando: volta onde você caiu. Aonde você se desviou, volta naquele ponto. Vai exigir o caminho de volta, irmão. Então levanta a sua mão. E eu quero que você, se você quiser, lógico, faça um pacto com Deus. Faça uma aliança com Deus hoje. Uma aliança para que Ele possa fazer uma transformação no teu caminho. Para que Ele possa tomar a tua vida, irmão, e fazer as coisas sem nenhum trauma, sem nenhum problema, sem nenhuma confusão. Que as renúncias que você fizer não sejam nada comparado com a visão espiritual. Então levanta a sua mão e faça uma aliança com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar nossos caminhos nas tuas mãos. Pai, muitas das coisas que nós fazemos, o Senhor não projetou, o Senhor não mandou fazer, o Senhor não decretou que nós fizéssemos. E por isso, Pai, nós temos problemas.
Nós queremos nos arrepender, Pai, confessar o nosso pecado. Nós saímos da Tua vontade, ou talvez nós nunca estivermos nela, Senhor. Perdoa o nosso pecado nessa noite. Senhor, toma cada um de nós aqui e nos coloca no centro da Tua vontade, Senhor. Não importa o que custe, não importa o preço que nós vamos pagar, Senhor, mas nos coloca no centro da Tua vontade, para que um dia nós possamos chegar diante do Senhor e o Senhor possa falar: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Toca, Senhor, sonda o nosso coração, quebra toda a fortaleza, Senhor, tira todos os hábitos, todas as maldições, tira todo o embaraço, Senhor, e nos alinha com a Tua palavra, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.